Bem-vindos ao Casa Amigas Podcast. Começamos mais um episódio. Tá maravilhoso. Não, estamos empolgados. Assim, vamos nos apresentar, né? Para quem está nos conhecendo agora. Eu sou Priscila Ribeiro, socióloga. E eu sou Niáscara Cerqueira, psicóloga. E aí nós resolvemos criar este podcast, né? Porque duas malucas, uma psicóloga e outra socióloga, Isso. só poderia dar um podcast muito divertido, Pessoas. com muita informação, conhecimento. E de maneira leve e descontraída, falando sobre coisa séria, mas sem ficar pesado demais, né? Exato. Vamos. E aonde que pode encontrar o Casa Amigas Podcast, Ni? Nós estamos no YouTube, estamos na Amazon Music, estamos no Spotify, estamos em todos os lugares, gente. Então, E temos agora no TikTok. Demorou, sim, mas agora estamos no TikTok. Somos TikTokers agora. Isso aí. E também temos uma novidade hoje, que é, se você quer fazer parte aqui com a gente do podcast, vir nos conhecer pessoalmente, a gente manda e-mail para o casamigaspodcast@gmail.com para fazer parte aqui com a gente. Se você tem algum conhecimento, se você se identificou com a gente, o que a gente discute aqui no nosso podcast, manda um e-mail lá. Pode também entrar em contato no Instagram do Casa Amigas, tá bom? Vai ter muitas novidades aí esse ano e a gente quer você com a gente. Bora lá, então. Vamos. A gente está correndo porque o interessante mesmo é a conversa que a gente vai ter hoje com o nosso entrevistado. Que é uma pessoa que, quando eu ouvi a história dele, eu chorei. Quem não chorou, né? Eu fui conversar com ele depois de uma palestra, e quando eu fui conversar com ele, eu chorei, aí ele chorou junto, ficou o olho brilhando, assim, foi uma experiência surreal ter conhecido essa pessoa. Vamos apresentar? Não, eu queria contar também, ansiosa. mas a gente conheceu Verdade. essa pessoa num evento de palestras. E eu queria falar isso porque, de tantas pessoas que estavam nesse evento, que algumas que a gente não quis para nossa vida e outras a gente quis para nossa vida. E assim, eu agradeço muito ao universo porque elas ficaram. A primeira pessoa que a gente conheceu foi a Kalinka Carvalho, que veio no nosso podcast. A segunda, a Mônica Pinto, que veio no nosso podcast. E agora a terceira pessoa que ficou na nossa vida, né, antes dele saber disso, é o Nedir Marchioro, que agora também está no nosso podcast. Então, muito obrigada, Nedir. Um grande prazer estar aqui com vocês e tenho muito orgulho de estar participando desta grande oportunidade. Ai, obrigada. Bom, eu vou ler a apresentação aqui do nosso querido Nedir. Então, Nedir Luiz Marchioro é um empresário de destaque, criador do método de mentoria 359 graus e presidente do Instituto Nedir Marchioro. Além de escritor e mestre em ciências da educação, é um experiente mentor empresarial e palestrante, com mais de 700 palestras. Nossa, esse número... Mais de 750 agora. Isso que eu ia falar, tem que atualizar esse número. Realizadas ao longo de sua carreira. Com sólida experiência em gestão, atuou como gerente na Tramontina por mais de 20 anos, deixando uma marca significativa no sucesso da empresa. E tem uma história de vida que é, assim, inspiradora, como o livro dele conta. A história de vida e de superação. Não é isso? É isso mesmo. Nedir, então, né, conta um pouco pra gente sua história, brevemente, né? Quem era Nedir lá atrás, na juventude? Eu costumo dizer que para me apresentar eu preciso uns 2 dias, mais ou menos, né? Mas eu vou ser bem breve, então, porque tem bastante assunto para tratar aqui e entregar conteúdo realmente de valor. Bom, o Nedir... Sua história é de valor também. Com certeza. A gente entende, fala. Bom, o Nedir ele é de natureza agricultor, né? Nasceu na roça, onde passou sua infância, adolescência, juventude e até a fase adulta. Então, eu fiquei na roça até os 26 anos. E aonde eu morava tudo era muito difícil, não tinha estrada, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, era tudo muito difícil. Nunca escutei rádio nem vi TV até os 17 anos de idade e nem conhecia a cidade. Então conheci a cidade de Lagoa Vermelha, que era o município onde eu nasci lá no Rio Grande do Sul,
com 17 anos, quando fui fazer o alistamento militar. Casei com 24 anos e com 26 anos de idade eu cansei da vida que eu levava na roça, porque tudo que a gente produzia era só para comer. As dificuldades eram muito grandes e eu era um cara extremamente infeliz com aquela vida que eu levava. E um dia, exatamente no dia 28 de junho de 1987, um domingo eu fui dormir, costumo dizer que eu fui dormir e não acordei, né? Porque eu não dormi, então quando a gente não dorme, a gente não acorda. E aquela noite foi a noite que eu montei um plano, como eu iria mudar de vida. Na minha cabeça, eu fiz um planejamento todo pensado. E antes de clarear o dia, que a minha esposa acordasse, eu, além do plano, de uma decisão, eu tomei uma determinação. Eu determinei que tudo aquilo que eu tinha planejado durante uma noite seria realizado a partir daquele dia. E quando minha esposa acordou, então eu falei para ela que a partir daquele dia eu ia buscar algo para mudar de vida e que eu ia sair de casa naquele dia em busca de uma oportunidade para mudar de vida. Não saberia se eu voltava, nem quando, mas se eu voltasse, eu ia voltar com a vida resolvida. E aí eu arrumei dinheiro emprestado para sair, peguei a minha mochila com uma muda de roupa, que era tudo que eu tinha, fui para a estrada, peguei um ônibus e fui para uma cidade chamada Carlos Barbosa. Porque lá eu tinha informação de um amigo que trabalhava nessa cidade, que tinha uma grande empresa, que lá tinha um monte de oportunidade. E eu fui ao encontro. Eu não fui correr atrás da oportunidade, eu fui ao encontro da minha oportunidade. Eu cheguei nessa cidade e fui numa empresa chamada Tramontina. Fui procurar meu primeiro emprego. E quando cheguei lá, eu fui recebido pela recepcionista no departamento pessoal daquela época, não era RH, né? Era departamento pessoal. E quando eu cheguei, ela me perguntou: o que você quer aqui? Eu falei: eu quero emprego, eu quero trabalhar. Ela mandou entrar e mandou falar com o gerente do departamento pessoal. E quando cheguei na frente dele, ele fez a mesma pergunta: o que você quer aqui? Eu falei: eu quero trabalhar, eu preciso de um emprego. E aí ele me pediu o currículo, né? E quando ele me pediu o currículo, eu falei: o que é isso? Currículo é um documento, um papel que a gente coloca nessas formações e as nossas profissões que a gente sabe fazer. Eu falei: meu senhor, eu sou um analfabeto funcional, eu sou da roça, eu nunca vi falar em currículo, não tenho nem ideia do que você está falando. Eu perguntei para ele: por que precisa de um papel para trabalhar? E ele falou: não, mas como eu vou te contratar sem um currículo, não sei quem você é. Tá, eu sou Nedir Marchioro, sou agricultor, né? Eu me apresentei para ele, ele falou: mas o que você sabe fazer? Eu sei fazer muita coisa, eu sei plantar, sei capinar, sei lavrar, sei colher, sei tirar leite, sei fazer um monte de coisa. E ele falou: mas nós não temos nada disso. Eu falei: ok, mas eu faço qualquer coisa e a qualquer horário. E ele falou: mas sem currículo não tenho como te contratar. E eu fiquei insistindo: mas por favor, me dá uma oportunidade, alguém tem que me dar uma oportunidade. Aí ele levantou de pé, ele me olhou, eu tinha uma estrutura muito forte, porque eu era agricultor, né? E ele olhou para mim e pediu: me mostra suas mãos. E aí eu mostrei minhas mãos. Eu nunca tenho vergonha, eu conto isso com o maior orgulho. Elas eram todas encardidas, calejadas, rachadas do frio, e as unhas eram cheias de terra. E ele olhou para mim e ele falou: tá bom, eu vou te dar uma oportunidade. Eu acredito que quando ele viu as minhas mãos, ele viu que eu era um trabalhador. E com esse currículo, então, eu consegui meu primeiro emprego, onde eu permaneci durante 32 anos. Exatamente 32 anos, nem um dia mais e nem um dia menos. Então eu comecei na produção, trabalhando, fazendo facões, das 10h15 da noite às 7h12 da manhã. Por algum tempo eu estava muito feliz, porque eu ganhei meu primeiro salário. E em agosto de 1987 eu ganhei meu primeiro salário. Foi a primeira vez que eu coloquei dinheiro no bolso. E aí eu já era alguém na vida, né? Mas por um tempo depois eu comecei a ficar de novo, entrar naquela neurose da insatisfação, né? Eu não gostava de fazer aquilo porque eu não via futuro. Eu sabia que aquilo ali ia passar os anos e eu ia continuar fazendo facão a vida toda. E aí eu comecei a encontrar maneiras de sair daí. Eu não sabia como. Aí um dia veio um mecânico fazer a manutenção da máquina que eu estava trabalhando e eu perguntei para ele: é bom ser mecânico? Ele falou: olha, é melhor que trabalhar na produção. E eu fiz a segunda pergunta: e ganha mais? Ele falou: ganha mais. E como é que eu faço para ser mecânico?
Aí ele falou, bom, fique atento às oportunidades. E saiu. Eu pensei, por que ele não me diz, né? Mas tudo bem, eu fiquei pensando, onde é que estão as oportunidades? E aí, no outro dia, quando eu cheguei, fui bater o cartão ponto, né? Na época, botava um cartão e puxava uma alavanca, Sim, né? Sim. E tinha um quadro mural, assim, no lado do cartão ponto, e eu vi um monte de folha lá. Aí eu pensei, eu acho que as oportunidades estão aqui. Eu comecei a ler aquelas folhas. No terceiro dia, aí eu disse, agora eu vou ler todos os dias. No terceiro dia tinha um anúncio naquele quadro mural que dizia o seguinte: inscrições para fazer a prova para fazer o curso técnico em mecânica industrial. Pré-requisitos. Primeiro, ensino fundamental completo, 8ª série. Eu ignorei essa parte, saí às 7 da manhã e fui me inscrever para fazer a prova. E aí o cara pegou a minha ficha, lá o cara do departamento pessoal, e era ainda no papel, ele falou para mim assim, você não sabe ler? Eu falei, pouco, mas eu sei. Você não viu que tem que ter a 8ª série e você tem a 4ª série? Eu falei, sei, mas eu vou voltar a estudar. Aí ele me falou, volta a estudar, depois tu vem. Eu falei, não vai dar tempo. Eu preciso me inscrever. Ele falou, não, existem normas da empresa e as normas têm que ser respeitadas, mas eu não estou desrespeitando a norma. Eu só quero que me inscrevam, quero que me deem uma oportunidade só para fazer a prova, não estou pedindo para fazer o curso. E ele falou, não, eu não posso, porque a norma é essa. Eu perguntei, quem fez a norma? Quem fez a norma foi um superintendente, é o superintendente que autorizou. Quem é o superintendente? Eu quero falar com ele. Ele olhou para mim, você vai querer falar com o superintendente? Pensei, deve ser uma pessoa, né? Eu falei, claro que eu quero falar com ele. Mas o que tu quer falar com ele? Eu vou pedir para ele mudar a norma. Ele, você deve ser maluco, né? Não, eu falei, eu quero essa oportunidade. E eu não saía daí, uma fila enorme atrás de mim, querendo espaço para passar, para ser atendido, né? E eu não saía. Aí ele não sabia mais o que fazer, ligou para a secretária do superintendente e marcou o horário, às 1h30 da tarde, eu fui lá falar com o superintendente. Quando ele chegou no escritório, ele entrou, ele olhou para mim e ele disse, entra. Eu entrei na sala dele, ele não me mandou sentar, eu fiquei de pé, ele ficou de pé também. Ele perguntou, o que você quer aqui? Mesma pergunta, né? Eu falei assim, olha, eu quero ser alguém na vida, eu preciso que alguém me dê uma oportunidade, eu quero ser mecânico, eu fui me inscrever e eles não aceitaram porque eu não tenho a 8ª série. Ele falou, mas isso não é comigo. Eu falei, sim, é com o senhor mesmo. É com o senhor porque eles disseram que foi o senhor que fez uma norma que tem que ter a 8ª série para se inscrever. Ele falou, sim, tem que ser a 8ª série. Eu falei, mas eu só tenho a 4ª série e eu quero essa oportunidade. Ele falou, mas eu não posso fazer nada. Sim, o senhor pode fazer, aliás, é o único que pode fazer. E eu prometo que eu vou voltar a estudar. E eu não saí da sala dele até ele não pegar o telefone e autorizar a minha inscrição. Aí eu disse para ele que eu iria voltar a estudar e ele falou o seguinte para o cara do departamento pessoal, você pode escrever ser chato, senão ele não vai sair da minha sala. E se ele não voltar a estudar em 7 dias, você pode demitir ele. Eu falei, ok, está combinado. E aí, obviamente, que eu tinha que correr atrás, né? Aí eu fui procurar um lugar para estudar em Carlos Barbosa, que era a cidade que eu morava, não tinha ensino para adulto. Aí eu fui até Bento Gonçalves, que era uma cidade a 30 quilômetros. Lá eu encontrei uma escola, que era o supletivo. Fui lá, me inscrevi. Eu fui já com o meu histórico escolar, que eu tinha trazido de Lagoa Vermelha. E aí eles olharam, olha, você está na 4ª série, mas você está fora da escola há 18 anos. Eu já estava com 28 anos. Então a gente vai ter que fazer uma prova para ver onde é que você vai se encaixar. E eu achava que ia entrar na 5ª série, né? Eu fiz a prova, tirei 0, né? E aí eu tive que começar na 4ª série. E era muito complicado porque era a 4ª, 5ª e a 6ª série em um semestre. Ou seja, 3 anos em um semestre. Para quem estava 18 anos fora da escola. Mas tudo bem, matriculei e comecei. Só que tudo aquilo que os professores passavam e falavam, eu não entendia nada. E era tudo pincelado, né? E tu tinha que dar conta. E aí, do 3º, 4º, 5º dia, eu já entrei em desespero, né? Porque os dias estavam passando e eu não estava aprendendo nada. E eu me lembro até hoje que era na quinta-feira, na primeira semana, eu saí e me deu um desespero. Eu comecei a chorar, embarquei no ônibus para ir embora, fui chorando até em casa, cheguei em casa chorando, desesperado, né? E quando cheguei em casa, minha esposa pediu, mas o que está chorando, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu estou tentando mudar de vida, mas eu não consigo, eu não entendo nada.
E ela falou o seguinte, tudo bem, se você acha que não dá, tudo bem, a gente não vai morrer de fome. Aí eu fui dormir e quando eu acordei, eu criei a minha primeira frase na vida. Eu acordei e pensei assim, hoje é um novo dia, hoje é uma nova oportunidade e vai dar certo. Eu vou tentar de novo. E aí eu fui trabalhar o dia todo com essa frase na cabeça, cheguei em casa, tomei banho, fiz um lanche, fui. E todos os dias eu acordava e repetia essa frase. Hoje é um novo dia, hoje é uma nova oportunidade, eu vou tentar de novo. E assim, tive a humildade de pedir para os meus colegas, para todos me ajudarem, que eu precisava. Terminou o semestre, eu passei na 4ª, na 5ª e na 6ª série. Aí eu fui para a 7ª e 8ª, terminou um ano, eu tinha concluído o ensino fundamental. E aí eu consegui fazer o teste para fazer o curso técnico mecânico industrial. Eram mais de 238 candidatos, se eu não me engano, para 23 vagas. E eu fui lá, fiz a minha prova, entreguei o meu melhor. E alguns dias depois começou a vir as devolutivas. E começou a vir as devolutivas para meus colegas. Tinha um ensino médio completo. Obrigado por você ter participado, você não foi aprovado. E vim, e a minha nunca vinha. Eu pensei, nunca vão me devolver se esses não passaram. Tu imagina eu, né? Alguns dias depois chegou o líder que eu trabalhava, entregou um papel e estava escrito devolutiva do teste para fazer o curso técnico mecânico industrial. Eu peguei aquele papel assim, muito desanimado, amassei para jogar no lixo, né? E ele segurou no meu braço, ele disse, o que você vai fazer, seu idiota? Eu falei, não, chega de humilhação, eu não preciso mais disso, eu não vou morrer de fome. Ele falou, não faz isso, ou não você já tem. Aí eu desamassei aquele papel assim e abri. Lá estava escrito, parabéns, você foi aprovado. Nossa. E aí aquele dia eu dei um grito dentro da empresa que foi maior que todo o ruído da fábrica. E o grito foi, agora ninguém me segura. Ah, que lindo. E aí eu fui fazer o curso, né, de técnico mecânico industrial e fui fazer o ensino médio. Então 2 anos depois, né, com 30 anos, eu tinha terminado o ensino fundamental, o ensino médio e eu era formado um técnico em mecânica industrial. Aí eu peguei todos os meus certificados e voltei lá com o superintendente para pagar a minha dívida que eu tinha com ele. Marquei um horário e fui lá, entreguei o certificado do ensino fundamental, ele parabenizou, entreguei o certificado do curso técnico e mecânico, ele parabenizou, entreguei o certificado do ensino médio. Aí ele me olhou e disse, mas eu não pedi para você fazer o ensino médio. Eu falei, eu sei que não pediu, mas essa é a minha obrigação de entregar mais do que você pediu, porque você me deu a oportunidade. Aí ele olhou para mim e ele falou, agora só falta você me dizer que você quer a vaga da mecânica. Eu falei, só saia da sua sala com a vaga da mecânica. E aí ele pegou um desenho que ele tinha em cima da mesa, ele falou, você gosta de desafios, né? Eu falei, eu vivo de desafios. Então ele disse, nós estamos montando uma fábrica chamada Just-in-Timer, né? JIT, que é um modelo japonês, e você vai montar essa fábrica então. E você tem tanto tempo para deixar essa fábrica funcionando. Eu nunca tinha visto um desenho, eu não sabia o que era um layout, mas eu peguei. E ele disse que eu podia montar a minha equipe, eu montei a minha equipe com as pessoas experientes e começamos a montar a fábrica. E aí o tempo ia passando e eu vi que não ia dar conta e eu resolvi ficar trabalhando direto dentro da fábrica sem sair. Eu fiquei 3 dias trabalhando dia e noite sem sair da fábrica. Aí o RH viu que eu não estava batendo o cartão, me chamaram. Por que eu não estava batendo o cartão? Eu falei, não bato o cartão porque eu não saio e não entro, né? E aí eu levei aquele gancho, né? Levei uma suspensão por descumprir as normas da empresa e eu aprendi que não se podia fazer aquilo que não era legal. Mas enfim, eu continuei então trabalhando como mecânico e eu sabia que eu tinha uma desvantagem muito grande sobre todos os outros mecânicos. E eu coloquei uma meta na minha vida que tudo que eu faria sendo o melhor. E eu decidi que eu seria o melhor mecânico que a Tramontina já teve. Então, como que eu fazia isso? Eu observava os meus colegas o que eu fazia um pouquinho melhor. Eu era mais caprichoso, eu fazia com todos os cuidados. Porque eu aprendi uma coisa na vida, que a grande maioria das pessoas busca crescer dentro das empresas sendo puxa-saco, né? E eu resolvi inverter esse papel. Eu resolvi que eu queria ser um saco puxado. Adorei. Gente, eu amei isso. Porque as pessoas perguntam, como assim saco puxado? Bom, se você não tem a filosofia de ser um puxa-saco, você tem que achar outra estratégia, né? Então você tem que ser tão bom e diferente dos outros que as outras pessoas queiram puxar teu saco, né? Eu pensei que o contrário seria
que o seu supervisor, o seu chefe, ia ver que você faz melhor, ele que ia te chamar para fazer as coisas. Exatamente, essa era a minha pretensão, por isso que eu falava, eu queria ser o saco puxado, e não o puxa-saco. E então, logo eu me destaquei com a minha estratégia e fui promovido a líder, né? Um pequeno grupo, e aí eu quis também ser o melhor líder. E transformei aquele pequeno grupo de mecânicos que trabalhavam comigo e no meu departamento um destaque, né? A empresa me convidou para fazer um curso de liderança, 2 anos, fui fazer o curso. Quando terminei, eu fui promovido a supervisor. E quando fui promovido a supervisor, novamente, com a mesma filosofia, eu queria ser destaque como supervisor. Não era para aparecer, era para garantir a minha vaga. Porque eu sabia que qualquer coisa que eu escorregasse já era. E assim foi. Passado um tempo, numa sexta-feira, final de 99, às 4 horas da tarde, liga a gerente do RH e fala o seguinte: Nedir, nós temos uma reunião aqui com toda a diretoria e eles pediram para você vir para cá. Sexta-feira, numa empresa, 16 horas, o que espera? Tchau para você. Eu levava uns 5 minutos caminhando até o escritório e só fui pensando o que eu fiz de errado que ninguém me disse. A gente pensa o negativo, né? Não tem o que pensar diferente, né? Tem, né? Aí eu cheguei lá, entrei na sala, 4:30 da tarde já era, toda a diretoria, o superintendente, a gerente do RH e 2 psicólogas que faziam trabalho na empresa. A Marilise e a Rosinha, nunca vou esquecer o nome delas. Aí eu pensei assim, só vou ver quem eu vou matar primeiro, porque não vai ser possível. Aí o superintendente falou, nossa, você tá branco, né? Assim, sem cor. Eu falei, não é para estar. Aquele silêncio na sala, assim, ninguém falava nada. Silêncio. Pode sentar, só uma cadeira vazia. Ele disse, bom, vamos ser objetivos. Nossa, gente, que tortura. Tudo que tá ruim, pode piorar. Ele falou o seguinte, bom, o motivo de você estar aqui, tem 3 pessoas. As responsáveis de estar aqui, as 2 psicólogas e o teu diretor. Eu pensei, tá bom. E aí ele abriu a conversa, ele falou o seguinte, bom, o gerente da mecânica, ele está se aposentando, ele pediu para parar. Então, aconteceu um processo seletivo secreto ou disfarçado, ele falou, com as 2 psicólogas. E de todos os supervisores que tem na mecânica, elas e o teu diretor acharam que você é a pessoa mais preparada para assumir a gerência da mecânica. Não, é sempre assim, né? A gente pensa o pior, aí vem um negócio, a gente vai se comportando como se o pior tivesse acontecido. Exatamente. E aí você é surpreendido com como assim? Porque a gente não tem o poder de prever o futuro. Exatamente. E a ansiedade faz a gente fazer a distorção. Exatamente. E aí eu falei para ele, não, deve estar acontecendo alguma coisa errada, vocês chamaram a pessoa errada. Porque eu sei que existe uma norma na empresa que para ser gerente tem que ter faculdade de engenharia mecânica. Eu nem faculdade tenho, eu tenho um supletivo e eu tenho um curso técnico do mecânico. Aí ele falou, bom, você já mudou tantas normas da empresa, o que é pra gente mudar mais uma? Ah, gente! Não, meu, tem uma coisa, né? Eu estava aqui anotando algumas coisas enquanto você estava falando. Não existe o não. Não. Você começou assim... Do nada, assim, entende isso? Começou... Não, eu quero, eu defini alguma coisa. Eu quero isso. Aí só tinha o sim na sua cabeça. Você sempre fala não, mas eu vou tentar de novo. Não, mas você não pode. O que eu posso fazer para conseguir? Como é que é, nessa trajetória sua, o não? Como que você trabalha isso, né? Trabalhou na sua mente sobre o não existir o não? É que só tem sim pra mim. Eu acredito que o impossível... O que é o impossível? O que é o impossível para vocês? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Impossível? O que é o impossível? O impossível é algo que ainda ninguém fez. E depois que alguém faz, deixa de ser impossível, né? E passa a ser possível. Então era isso. Para mim, o impossível não existe. Você é aquela pessoa que vai e faz. Eu vou lá e faço e mostro que ele é possível. Que é possível. Tanto é que eu era conhecido dentro da empresa quando tinha um projeto lá que talvez eu não participasse. Quando todo mundo desistia, aí o diretor, então vamos chamar o Nedir e vamos ver se é possível fazer.
Olha só. A sua marca registrada na empresa foi de bota para o Nedir que ele faz, coloca para o Nedir que ele Se faz. todo mundo dizia que era impossível, eles me chamavam para reunião e me apresentavam a ideia. Não, isso aí é fácil, isso aí a gente faz. Nedir, como que você desenvolveu isso? Então, isso é uma pergunta que não existe a resposta. Mas eu acredito que a determinação é a coisa mais forte no ser humano. O problema é que o ser humano não muda porque ele decide, mas ele não determina. E tudo que você decide, você volta atrás, porque não tem um propósito maior. A determinação, ela não tem ré. Ainda bem que eu, que eu vou ver de novo, vou copiar essa frase, vai virar... Porque não tem ré, não tem ré. Não tem, determinação não tem. Quando determinei, eu tenho que fazer, porque senão eu sou um falso comigo mesmo, né? A decisão eu posso tomar e mudar toda hora. E tá tudo certo. Eu posso decidir que depois daqui eu vou na padaria tomar café. Eu posso mudar e não vou tomar café. Agora, se eu sair daqui e determinar que eu vou tomar café, eu vou tomar café. Aconteça o que acontecer. A determinação, ela tem o poder da decisão. Eu não estou conseguindo dizer nada, porque é isso. Uma das coisas que eu ia comentar era sobre medo, e é isso que a gente está falando. Quando você determina, não tem mais medo. Não tem mais medo. Exclui essa questão. Eu vou fazer, depois vou ver o que vai dar. Claro que eu sou taurino, então já tenho essa característica, né? É só dizer que não dá, que daí eu vou lá e provo que dá. Não, peraí, deixa eu lá te mostrar. Então, é isso que faz as pessoas, isso que eu acredito que me fez chegar onde eu cheguei, porque para mim não tinha como voltar atrás. Se eu voltasse para casa sem conseguir o emprego, isso não ia acontecer. Eu poderia nunca mais ter voltado, mas eu não ia voltar com a vergonha de não ter conseguido emprego. Porque eu falei para minha esposa que aquilo era uma determinação e eu não ia voltar sem resolver. A sua esposa, né? Eu tinha colocado aqui que a mulher ali do lado, e você falou, ela falou, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo quando você voltou cabisbaixo, né? Da situação do estudo. A importância da rede de apoio na nossa vida, né? Familiar. Você traz... Uma coisa que eu fiquei imaginando, inclusive, quando eu li o livro, foi quando você falou que ia sair de casa e só ia voltar depois que conseguisse emprego. Essa parte. E ela falou, vai e tal, né? Como que foi essa reação? Esse entrosamento entre vocês, mas uma confiança. De verdade, ela ficou assustada, porque ela não entendia o que estava acontecendo, porque à noite foi dormir sem falar nada, acorda de manhã e diz que vou sair de casa agora e não sei nem se eu volto, nem quando, mas só volto se tiver decidido, se eu tiver resolvido, né? Então, tu imagina uma pessoa casada há 2 anos, fica lá no meio da roça, numa casa, no meio do nada mesmo, sozinha, e não sabe o que. Não tinha telefone, não tinha contato, eu fiquei sem contato com ela até o dia que voltei. Ela não sabia se estava vivo, se estava morto. Quanto tempo, desculpa se eu perdi na linha do tempo, quanto tempo depois você voltou? Eu saí na segunda de manhã e na sexta de manhã eu cheguei de volta. Quinta para sexta-feira de madrugada eu cheguei de volta com tudo resolvido. Cara, como é que a sua mulher ficou? Ela chegou, eu cheguei em casa e eu falei, tá tudo resolvido, temos 48 horas, 2 dias para juntar as nossas coisas e vou embora. Aí eu arrumei um cara que tinha sido o padrinho do nosso casamento, que tinha uma caminhonete, carregamos as poucas coisas que nós tinha, matamos umas galinhas lá, juntamos ovos, queijo e para mantimento, feijão, arroz, farinha para fazer polenta. Nós tinha que ter alimento para 2 meses porque não tinha dinheiro para comprar. Então a gente carregou e eu cheguei eu saí no dia 28, eu voltei no dia 3 para casa e no dia 5 nós já estávamos em Carlos Barbosa. Então você teve a rede de apoio, mas também teve que ser determinado de não ouvir a rede de apoio no início. Porque todo mundo deve ter te achado maluco no início. É que assim, depois que eu decidi uma coisa, não tem mais como voltar atrás. Às vezes, posso até me arrepender depois. Mas vai ser depois. Uhum. Na hora, eu não sei voltar atrás. É uma coisa, as emoções no meio disso tudo. Porque você saiu para o desconhecido,
Você teve uma determinação. E as emoções aí no meio? Me ajuda aqui, Priscila. Não, é porque... É porque eu acho que não era uma preocupação sua. Não é. Pensar no que você estava sentindo. É que assim, se tu sai com preocupação, tu não vai fazer nada. Então tu imagina assim, tu vai para uma cidade que tu não conhece ninguém, tu vai para uma empresa do tamanho da Tramontina, sem currículo, buscar emprego, com uma mochila nas costas, com uma muda de roupa, temperatura 3 graus, de camiseta de manga curta, porque não tinha roupa. Todo mundo fica assustado com uma barba comprida assim, um monte de cabelo. Tu é um ser estranho na cidade, porque ninguém usa barba, eu era o único da cidade, todo mundo, quando eu passava, todo mundo me olhava. Tu acha que a imobiliária alugou uma peça para mim morar? Não, né? Eu ia perguntar isso, era um detalhe da sua história que me comoveu muito. Foi quando você chegou na cidade, você não tinha nada, e o quarto que você ficou, o lugar que você ficou? Um porão. Um porão. Um porão de 18 metros quadrados, que corria água nas 4 paredes, quase era muita umidade. Loucura. Tinha um banheiro no canto, assoalho de madeira, tinha buraco desse tamanho e um casal de sapo dormindo lá dentro. E essa foi a mansão que eu fui morar em Carlos Barbosa, 18 metros quadrados. Não tinha nenhuma divisória. Como você agradece isso, né? Porque se não fosse esse lugar, não ia ter outro lugar. Não ia ter começo. Não tem um começo. Olha como são as coisas. Né? Todo começo é involuntário. Tem uma frase no meu livro que diz todo começo é involuntário. E eu não tinha outra opção, porque eu tinha passado toda a cidade, tinha batido de porta em porta. Eu tinha rodado todas as ruas da cidade, bati em todas as casas para conseguir um lugar para morar e eu não consegui. Você conseguiu trazer uma memória da minha vida, do meu começo aqui de São Paulo, que eu não tinha olhado por essa perspectiva. É mesmo? Virou uma... Sério. Bateu lá dentro. E eu coloquei aqui a voz sabotadora. Não tem voz sabotadora. Nós somos a nossa voz sabotadora, porque a gente quer ser sabotado. É que nem procrastinação, né? Sim. Tem alguém no mundo que não procrastina? Todos nós procrastinamos. E o que é a procrastinação? E aí, é não fazer aquilo que você não gosta. Se você não gosta de alguma coisa, você procrastina. Se você não precisa fazer, tu pode até não gostar, mas se você precisa, você não procrastina. Verdade. É isso. Às vezes você precisa fazer, mas não gosta de fazer e vai lá e faz. Eu lembrei do meu mestrado agora. Você acha que eu, sem dinheiro no bolso, quando máximo eu conseguia comer 2 frutas naqueles dias que eu fiquei em Carlos Barbosa, você acha que aquilo eu queria fazer? Você acha que eu queria passar todas as ruas da cidade batendo de porta em porta? Mas aí o porquê que você fez? Você tinha uma eu tinha meta, determinado que eu ia resolver a minha vida, que aquela vida, que aquele dia, no dia 28 de junho de 1987, o Nedir morreu. Ia nascer um novo Nedir, ponto final. Mas aí você não terminou de contar, né? Porque você entrou na Tramontina como operador de máquina fazendo facões. E saiu com que cargo, Nedir? Com gerente da mecânica, por onde eu fiquei mais de 20 anos. Tá vendo? E aí, nesse meio tempo, né? Você estava contando que você... te ofereceram, né, esse cargo e você falou, não, mas aí precisa ter o curso de engenharia. Mas aí você aceitou o cargo e foi fazer faculdade, não foi isso? Então, aí eu aceitei o cargo e aí ninguém me pediu para fazer faculdade. Eu fui aceito do jeito que eu era. Ninguém disse, olha, tu vai ser o gerente, mas tu tem que fazer faculdade de engenharia. Ninguém falou nada. Eles aceitaram e se eu não estudasse mais, eu ia ser o gerente, a mesma coisa. Podia ser que eu não me permanecesse por incompetência. Mas eles me ofereceram com a condição que eu estava. Eles não criaram nenhuma condição para eu ser ou continuar. Isso foi a coisa mais bacana. Porque o meu medo era dizer assim, tá bom, mas aí agora tu vai fazer engenharia. Eu não faria engenharia. Mas toda a trajetória que você teve foi de... muda essa regra aí. Não, eu quero. Não, eu tô pedindo aqui para você mudar a regra. Ou seja, não existiu não. Isso é uma coisa que me encanta, me impressiona. Então, as pessoas... Você já veio com um padrão que as pessoas... Você construiu a sua história ali e de não, ele vai saber fazer, mesmo ele não tendo a graduação, né? Ele vai conseguir fazer. Só que você não se
condicionou ao que estavam falando? Já estava dentro de você e foi tudo muito rápido, porque eu estava há 9 anos na mecânica. Quer dizer, do dia que eu comecei de mecânico, 9 anos depois eu era gerente. Nossa, cara. E aí sim, aí eu pensei assim, bom, agora que eu me tornei um gerente, eu tenho que fazer uma faculdade. A decisão foi minha. Aí eu fui procurar uma faculdade. Eu quero fazer administração, porque o negócio é fazer gestão, né? Então eu pensei, vou ser administrador. E aí eu fui me inscrever na faculdade para fazer o vestibular início de 2000, né? E quando me inscrevi lá, eles entregaram tudo o que cairia na prova e tinha uma coisa escrita redação. Eu nunca tinha feito uma redação, sabia nem o que era uma redação. Eu tenho que aprender a fazer, porque senão como é que eu vou fazer o vestibular sem redação? E aí eu contratei uma professora de português durante 6 dias, todas as manhãs, das 7 da manhã ao meio-dia, para aprender a fazer redação. Ela me dava o tema, ela dizia, e desenhou a estrutura, eu ia fazendo, ela olhava, amassava e jogava no lixo. E assim foi os 6 dias. Às 11h37 do sábado, no dia 4 de janeiro de 2000, a última redação que eu entreguei para ela, eu perguntei, professora, qual é a chance que eu tenho de passar no vestibular com essa redação? Ela falou, não, você não vai fazer o vestibular. Eu falei, não é essa a pergunta. Qual é a chance? Ela falou 0, 0, 0. Ela falou, acho que os 10, 0. Ela falou 1 no final. Que professora é essa? Falou 1 no final. Que revoltada. Existe até o... Aí eu falei para ela, Sim. Eu vibrei naquela hora. Ela falou, por que tu tá vibrando? Porque eu vou fazer vestibular. Ela falou, porque você é maluco. Eu falei, eu vou fazer vestibular porque a senhora não me deu 0. Eu vou fazer vestibular. Eu tenho 1 lá no fim. E eu fui no dia 5. Como que a pessoa vira para professora e fala, eu tenho 1. Lá depois final, de 10 casas depois do 0, mas tenho 1. Não, e a vontade de fazer e passar e eu falei para ela, eu depois. vou fazer amanhã, eu vou fazer. Dia 5 de janeiro eu fui prestar o vestibular. Era mais de 200 candidatos para 50 vagas, todos saindo do ensino médio, assim, todo aquele jovem, eu com 39 anos, o veterano lá. Todo mundo olhava e ria assim, tudo bem. Fui lá, fiz o meu vestibular, fiz o que eu sabia. E o resultado saía às 4 horas da tarde na rádio da cidade, né? E eu lá tomando meu chimarrão com a minha esposa, minha filha mais velha, Stephanie, tinha 5 aninhos. E escutando a rádio, o locutor falou, agora divulgaremos os resultados aprovados do curso de administração da Faculdade Cenecista de Bento Gonçalves, por ordem alfabética. Opa! E aí foi indo A, B, C e foi se aproximando do N, o coração acelerando. O N os do N aqui, fica assim, nossa, eu tô lá no final. E quando chegou lá, Nedir Luiz Marchioro aprovado. Na primeira. Que alegria. E eu falei para minha esposa que em 5 anos eu iria me formar. Toma, 2005. Aí eu peguei o telefone para... Quem foi a primeira pessoa que eu liguei? Essa professora. A professora de português. E ela atendeu, ela disse, o que aconteceu, Nedir? Eu só estou ligando porque eu disse que ia ser a primeira pessoa a saber que eu tinha passado no vestibular. Eu, você não foi fazer vestibular? Não só fui, como também fui aprovado na primeira chamada. Toma! E aí começou a faculdade, só que quando começou a faculdade, eu imaginei que estava indo tudo bem, né? 50 alunos, sentava na primeira fila. E aí eu ficava, como eu não tinha base, eu tinha que aprender na faculdade. E, professora, como é que faz isso? Professora, como é que faz aquilo? Na segunda semana, a professora se irritou, me mandou levantar de pé. Levantei de pé, me pegou pelo braço, levou até a porta e me expulsou. Me jogou para fora da sala. Pegou meus cadernos e jogou para fora. E falou, você está expulso. E aí, gente? O que eu vou falar quando chego em casa? Fui expulso da faculdade com quase 40 anos de idade. O que eu vou falar lá na empresa, que eu tinha contado para todo mundo, tinha passado o vestibular, que eu não estava mais fazendo a faculdade, tinha sido expulso. Como que tu vai lidar com isso? Aí eu sentei no chão, ali fora da porta, ela fechou a porta, eu fiquei chorando por 1 hora. Eu não tinha como voltar para casa, tinha que esperar o ônibus para voltar para casa, né? E aí eu saí com a mochila nas costas, pensando o que eu vou contar quando eu chego em casa. Aí eu tô voltando, indo assim eu ia lá para o ônibus, entrar no ônibus e ficar chorando, né? Quando eu passei na sala do reitor, vi que a luz estava acesa. Fui lá e bati na porta. Ele, pode entrar. Eu abri a fresta da porta, assim, meu cara inchado, tanto chorar. Posso lhe fazer uma pergunta, professor? Pode entrar. Não, eu vou fazer daqui mesmo. Não queria que ele visse que eu tinha chorado, né?
Só tem uma pergunta, por qual motivo o senhor paga os professores? E ele fala, eu pago para ensinar. Então o senhor pode vir comigo até a sala de aula? Ele falou, o que aconteceu lá? Eu lhe conto. E saí caminhando, ele veio atrás. E ele não viu que você estava chorando. Você estava... Isso. Ele pensou que estava acontecendo alguma coisa lá na sala com os outros alunos, não era comigo, né? E aí, quando eu cheguei na porta, assim, eu disse, professor, o senhor pode repetir por qual motivo o senhor paga os professores? Ele falou, eu pago para ensinar. E eu fui expulso porque eu quero aprender. Eu falei. Nossa. E ele falou, não, isso não é verdade. Eu disse, olha, eu tenho 49 testemunhas que eu fui expulso pela professora porque eu quero aprender. Aí ele falou, não, o Nedir vai voltar. Ela falou, não, o Nedir não vai voltar. Ele falou, sim, o Nedir vai voltar. Se ele entra, eu saio. Então você pode sair, mas o Nedir volta. Aí ela recuou, ela disse, tá, tu pode voltar, você vai reprovar. Eu falei, não vou. E aí travamos uma guerra. Eu continuei sentando na primeira fila, na frente dela, embaixo do nariz dela, e continuei perguntando todos os dias tudo o que eu queria saber. Eu fazia a prova, ela pegava e escrevia 0 com uma caneta vermelha, fazia um 0 o tamanho da folha e devolvia. Eu ia lá e entregava para o reitor, para outro professor corrigir. Eu nunca tirei 10, mas eu nunca tirei 0. E eu passei sem fazer exame na matéria dela. E aquele dia, quando eu estava lá fora chorando, eu pensei assim, um dia, se eu me formar, eu quero ser professor universitário. Nem que seja por um dia, só para mostrar que não é assim que se dá aula. E aí eu continuei. E nos 5 anos, eu me formei. Dia 17 de dezembro de 2005, na minha meta, eu cheguei lá com 100% de precisão. No dia da colação de grau, no Coquetel, antes de ir para a colação de grau, chegou uma professora e falou, Nedir, eu preciso falar com você antes da colação de grau. Eu falei, não, hoje não, né? Ela falou, você se lembra dos teus primeiros dias de aula? Eu falei, claro, eu nunca vou esquecer. Ela falou, nem eu. Mas como assim é que tu foi assunto na sala dos professores por alguns meses? Eu falei, mas o que eu fiz? Não, todos diziam assim, ele tem que desistir. Ele não tem condições de continuar. Ele tem que desistir. Nossa. E ela falou assim, e hoje, nessa turma que está aqui deformando, você é o único dos 50. Os outros 49 ficaram para trás. Ou desistiram, ou atrasaram. Você é o único. Eu preciso te pedir desculpa. E me deu um abraço. Passa um filme na sua cabeça e eu fico muito assim, lembrando de algumas coisas também, né? Até uma vez eu conversei com a Mônica Pinto e a gente estava comentando que essa história a gente se vê muito nela em algum aspecto. E a Mônica, que teve uma vida bem oposta, se vê no sentido assim, olha, eu tive tantos recursos e não vou fazer. A gente já conversou com ela sobre isso. Ela... E eu lembro muito da minha história, eu nem ia falar isso agora, mas eu nasci também na roça, meu pai tinha um sítio, né, fazendinha lá, vivíamos disso, e eu estudei numa escola rural também até a 4ª série, era aquelas escolas muito seriadas, né, e aí... meus pais se separaram, minha mãe se mudou, né, para outra cidade, aliás, se mudou para uma cidadezinha pequena, mas era uma cidade, e aí eu fui estudar numa escola maior, particular, e eu tinha muita dificuldade também, muita dificuldade de estudar. E aí foi isso, assim, minha mãe era professora, né, foi minha professora do primário, e aí ela via muito essa importância, né, ela sabia que tinha sido fraca a minha base escolar e tal. E, assim, eu devo tudo a ela, porque ela começou a me colocar em aula particular. Então, eu lembro que eu tirei... Era de 0 a 100 na época. Eu tirei 25 numa prova de matemática. E aí, eu comecei a fazer aula particular, fiz. E aí, eu consegui passar direto na disciplina, porque a última prova... Eu tirei a maior, não foi 10, não foi 100, mas foi a maior nota da turma. Então, assim, eu lembro muito dessa questão de como foi difícil e a gente tinha que ir se ver dentro da história, né? Se vê, e a gente corria muito atrás. Acabava o horário da aula, eu ia para casa e ficava estudando para conseguir chegar perto dos meus colegas, né? E é muito forte isso. Muito forte. E aí, depois, eu
a emoção de passar na universidade, né? Com até mais recursos do que você também já passou, né? E a emoção que foi passar na faculdade, e uma faculdade de sociologia, primeiro dia de aula, primeira aula, o professor chegou pra gente, todo mundo, eu tinha 20 anos na época. O professor falou assim, você sabe que vocês estão aqui para estudar para ser intelectuais, né? E aí eu lembro que eu fiquei assim, eu intelectual, tipo assim, né? Eu tô estudando para ser, nem entendia. Aí fui empurrando a faculdade, é muito difícil, né? Não é muito valorizado, né? Ciências Sociais, o nome da graduação. Não é muito valorizado no Brasil, e enfim, não é muito concorrido para você entrar. Mas você estuda tanto, assim, é tão difícil, né? E aí aí eu entendi, aí no final do curso eu entendi por que lá atrás o professor falou isso. Realmente isso. É muito esforço que a gente tem que fazer e é muito recompensador, né? O final. A gente precisa lembrar de como a gente começou, né? E por onde a gente passou. Exatamente, porque eu lido a todo momento nos atendimentos sobre todo mundo tem uma história. Linda. Eu quero conquistar o meu sonho, já conquistou. Vejo os meus pacientes que eu já acompanho há algum tempo conquistando os sonhos deles. Pega o lencinho, era para o Nedir ou era para a Niáscara? É muito bonito ver eles conquistando as coisas, sabe? De passar do sofrimento para uma coisa que querem muito e eu falar em determinado momento, olha, vai dar certo. Vamos entender isso, lá na frente você vai ver que a tua versão lá do futuro disse, deu tudo certo, né? E é muito desafiador quando a gente passa... Viver é desafiador, né? Você fala assim, eu gosto de desafios, né? Eu vivo para os desafios. Como é nutrir esse desejo de... Esse lutar pelos desafios, sabe? Sobrepujar os desafios. Como que a gente... O que a gente precisa observar mais, Nedir? Para poder... olhar para esse desafio e falar, não, ele está ali. E o que precisa ser lembrado todo dia? O porquê você faz isso? O porquê que você faz isso? O que te move? Por que você faria um esforço que você nem sabe se vai dar certo e que todo mundo achou que era impossível? Por qual motivo? Se você não tiver o porquê, você não vai fazer. E a grande maioria das pessoas não tem um porquê. E eu acho que depois, juntando esse, né? E depois que você consegue, é se lembrar de onde você veio. Exatamente. Porque se você não tiver o propósito, o porquê, é só mais uma coisa. Você pode ver que os grandes milionários têm um monte de dinheiro, são as pessoas mais infelizes, porque elas não têm mais o porquê. Mas elas podem ser felizes se elas tivessem o porquê. Verdade. Então é sobre isso. E eu tinha o meu porquê. Quando eu saí de casa, eu tinha o meu porquê. Porque eu sabia que um dia meus pais iam ficar velhinhos e que do jeito que nós éramos 6 irmãos trabalhando todos na roça, não ia mudar nada. Quem ia cuidar deles? Quem ia ter o recurso para cuidar deles? Porque eu me via igual ao meu pai. Eu me via com 60 anos, esfolado, trabalhando na roça só para comer. Você viu o futuro ali na sua frente, dos meus né? olhos. Eu vi meu avô, porque meu avô morava com meu pai, então eu me criei com meus avós. Eu vi o ciclo, e eu não vou continuar com esse ciclo. Eu sabia que um dia alguém ia ter que cuidar. E eu precisava quebrar isso. E quando eu quebrei isso, eu mudei a vida, não só minha e da minha esposa, mudei a vida de todos os meus irmãos. Porque a minha irmã mais velha já era casada, mas os outros saíram todos e vieram atrás. Os irmãos da minha esposa todos saíram. E eu tive a oportunidade, quando a minha mãe ficou doente, de pegar ela na casa dela, levar para minha casa. E ela nunca mais voltou, porque eu tratei dela durante 9 meses, até o dia que ela partiu. Mas ela teve a melhor condição, o melhor tratamento. Cuidado. Nossa, não tem preço E aí, que pague isso, antes dela falecer, eu trouxe o pai
né? E aí ela faleceu e eu cuidei do meu pai como se fosse meu filho. Dei a minha primeira casa que eu construí para ele morar durante 22 anos. Olha, 22 anos. Exatamente, ele morou na casa que eu proporcionei através daquele dia, daquela determinação. Então tu tem que ter um porquê. É verdade. E, Nedir, essa história que você está contando, eu lembrei, esses dias foi seu aniversário e aí eu vi um story lá seu no Instagram, sua filha, falando Linda. quanto tem orgulho. Aí eu fiquei, ai, Linda. que coisa linda, né? Que renovou as forças, né? Os filhos, né? Exatamente. As filhas. A gente vive... esses dias eu vi alguém postando assim, eu moriria pelas minhas filhas. E eu fiz uma pergunta para essa pessoa, e você viveria por elas? Que morrer. É o mais difícil, né? As pessoas não pensam nisso, Os filhos né? não querem que a gente mora por eles, eles querem que a gente viva. Viva. Então vamos viver pelos nossos filhos e não morrer por eles. Que lindo. Exato. Mas aí agora eu queria falar mais do... Eu sou a chata que corta o clima, né? Não, você, minha querida, eu tô aqui pensando Porque- na minha vida toda, né? É. Pensando em tudo, não tem como. Gente- Não é só pra ele, não era pra mim. Mas é porque a gente, você né, lê meu pensamento, vambora. tem que seguir. Eu queria que você falasse um pouco da atuação que você faz hoje, né? Primeiro eu queria que você falasse do seu instituto, né? Isso. Do instituto, como foi a formação e o que você desenvolve hoje. Então, assim, eu vou bem rapidamente vou dizer por que nasceu o Instituto, né? Então, assim, como eu tive minha mudança, aconteceu através da educação adulta, eu resolvi abrir uma escola de educação continuada para adultos. Então, eu abri o Instituto Nedir Marchioro, que é uma escola de desenvolvimento humano da educação continuada. Todo mundo me chamou de louco, mas eu abri meu instituto. E aí eu comecei a trabalhar com cursos de formações, de lideranças, de qualquer curso da linha aberta. Eu trouxe até gente dos Estados Unidos para dar curso no meu instituto. Nossa, que legal. E a gente transformou muitas vidas. E em cima disso tudo, as coisas foram acontecendo, as pessoas foram me provocando. Você tem uma história bonita, você tem que escrever, você tem que... Aí eu escrevi meu primeiro livro, né, minha primeira autobiografia, que o dia que eu inaugurei meu instituto, em 2015, eu também lancei meu primeiro livro no mesmo dia. E eu planejei que um dia eu queria sair da empresa, mas eu não queria parar de trabalhar. Então, em 2016, eu já estava andando com a minha escola, andando muito bem. E eu comecei a fazer alguns trabalhos também para ajudar as empresas. Eu vi que eu tinha essa capacidade, eu tinha essa habilidade. Aí eu pedi para sair em 2016. A empresa não queria que eu saísse. Aí negociamos. Eu fiquei mais 3 anos para preparar a sucessão. 2019, então eu deixei 2 engenheiros, daí sim preparados para ficarem no meu lugar como gerente. Eu era sozinho, ficou 2 engenheiros. E aí, no dia que eu fiz aniversário da empresa, dia 8 de julho de 2019, eu saí. E no dia 19, eu já estava dentro do avião, viajando para fazer mentoria no meu método que eu desenvolvi. A primeira empresa que assinou o contrato comigo foi uma empresa aqui de São Paulo, que orgulhosamente já fazem 6 anos e meio e eu continuo mentorando a mesma empresa ainda. Eu estava lá essa semana, até ontem também. Então... E eu comecei a fazer esse trabalho, e é um trabalho que deu muito certo, e todos os meus contratos, quase todos os meus contratos, é por indicação de quem trabalha, vai indicando para os outros empresários. Então eu tenho hoje um método que não tenho concorrência, eu não tenho nenhum concorrente no Brasil, ninguém faz mentoria da forma que eu faço, no modelo que eu faço, então eu não tenho problema de concorrência. Talvez eu seja o único que não tenha concorrência no Brasil. E esse método eu desenvolvi através de tudo aquilo que eu vivi, aprendi e apliquei. E se deu certo comigo, vai dar certo com os outros. Então eu transfiro todo o conhecimento. A minha mentoria é uma transferência de conhecimento. Eu transfiro todo o conhecimento e as minhas vivências. Cada empresa que eu vou, eu aprendo um pouco mais e vou já, com uma ética, tudo, transferindo esse conhecimento. Então ele se multiplica dia após dia, e ele não tem fim, né? Então é isso que eu falo. Hoje eu tenho como filosofia de vida, como meta e como propósito
é transferir todo o meu conhecimento para o maior número de pessoas, e empresas são pessoas, então eu transfiro para as pessoas, para as empresas crescerem. Atrás disso existe um trabalho social que ninguém vê, ele não aparece, que eu gero um monte de empregos novos, né? Porque toda empresa que cresce contrata, e se contrata de tabela, eu estou gerando novos empregos. Por algum tempo eu fui contando quantos empregos eu gerava, agora já não conto mais, né? Porque são tantas, teria que ter muitas planilhas para controlar tudo isso, não faz mais sentido. Mas é uma coisa que me move também esse trabalho, né? Então eu trabalho hoje São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E também eu fui convidado para ir para o Amazonas, né? Através de uma pessoa que me encontrou no TikTok. Olha E lá eu fui lançar meu livro, e aí foi um impacto muito grande. E desse livro eu fui contratado para fazer uma palestra, o encerramento do ano judiciário do Amazonas, onde eu palestrei lá para umas 400 pessoas, entre juízes e promotores, né? E essa palestra me rendeu ser membro da Academia dos Escritores do Amazonas, e ganhei a medalha como cidadão mauara, cidadão de Manaus. Hoje eu tenho a medalha de ouro como cidadão de Manaus. Olha até onde você chegou, né? Exatamente. No norte. Exatamente. Que às vezes é difícil, né? O que acontece aqui, chegar lá ou mais ainda vice-versa. Então, que bacana, assim, né? Que legal. Você já uma dúvida rapidinho, já passou por Vitória, no Espírito Santo? Já. Eu nunca tinha ido para Vitória, e num ano fui 5 vezes. Então Vitorinha já conhece o Nedir. Já estive em Vitória. Já comeu muqueca, então. Fui lá na fábrica das panelas de barro, lá conhece. Que delícia. Conhece. Então já Gente, conheci. Nosso tempo voou. Voou. Saco. Nedir, eu vi você, traz muita emoção. Esse podcast foi esse episódio foi bem diferente, está sendo bem diferente. No sentido da emoção. Eu não sei, a emoção, a história, toda... Eu acho que é muito... transmite, né, as pessoas. Cada um recebe, né, essa sua história de uma forma, né, de uma emoção. Então, gostaria de conversar muito mais coisas aqui, mas esse final que você disse sobre os trabalhadores, a gente tinha comentado sobre isso. Olha só, vamos ver o que o Nedir vai falar sobre a questão do... essa é a última pergunta que eu quero fazer, eu vou falar. Vai. No episódio que a gente fez passado, né, porque foi abril, né? O dia lá da segurança do trabalho. Foi abril. Foi abril. O mês de conscientização de segurança do trabalho, e agora está muito em voga a questão da saúde mental do trabalhador. NR1. Pela NR1. E aí, quando você dá mentoria às empresas, também em que nível você traz essa preocupação também com o bem-estar do trabalhador? Porque o que a gente vê muito nessa nova, assim, nem é tão nova assim, mas essa questão que bombou agora de metas, tem que sei o quê. É importante as metas, é lógico, mas essa meta que pressiona o trabalhador para cumprir uma coisa que às vezes é até irreal, né? Para assim, ele, tem adoecido muitos funcionários. Que são coisas que tem que ter um cuidado na interpretação de tudo isso. Sim. Porque existem duas coisas que se confundem muito. Que é você trabalhar metas atingíveis, que é o que a empresa precisa para viver. Outra coisa é você fazer bafo na nuca, que é a pressão, né? Bafo na nuca. Perfeito. Isso. Tá? Então, assim, o que eu trabalho dentro das empresas? Primeiro, avaliação se aquelas metas tá dentro da capacidade do ser humano, através da experiência que eu tenho. Eu tenho uma facilidade muito rápida de fazer essa leitura. E aí, se eu perceber que está fora, eu trabalho a conscientização do empresário, o que isso vai gerar. E se está dentro, e aí sim tem muito funcionário que não gosta realmente de fazer o mínimo necessário que ele precisa fazer, eu trabalho a conscientização dele da importância de entregar o mínimo necessário, que ele não é o suficiente. Então, assim, o meu trabalho é fazer as pessoas se conhecerem e saber qual é a capacidade que elas têm e quanto elas estão usando.
Isso falo para o empresário e falo para o funcionário também. Todo mundo tem que estar nivelado. Então, essa questão é precisão. Eu estou sendo pressionado. Você está sendo pressionado ou você está sendo cobrado? É uma diferença gigantesca. Se eu não estou cumprindo a minha meta, alguém vai me cobrar para cumprir. A minha meta é atingível. Tem alguém que faz isso com facilidade? Tem. De cada 10, 3 faz, 7 não faz, tá? Então os 10 podem fazer. Então ela é possível sem desgaste. Então não é pressão. É cobrar o resultado que você foi contratado para gerar. Agora, se tem 10, ninguém consegue fazer, então, aí sim. Aí vamos reavaliar os fatos. Então tem que ter cuidado, porque aí as pessoas pegam a âncora de uma norma de proteção e todo mundo acha que agora não precisa mais, não pode mais ser cobrado. Sim, deve ser cobrado. Porque se você não cobra, você não constrói o ser humano. O ser humano é preguiçoso por natureza. Então ele tem que ser forçado a ser melhor daquilo que ele é todos os dias. Ou se ele não tiver iniciativa, que nem o Nidir teve, vai ter alguém que vai fazer isso. Sim. Então você vai ter que escolher. Então não é simplesmente agora tudo vai mudar. Mais ou menos. Porque existem hoje formas muito fáceis de medir qual é a capacidade. Se eu tiver 10 pessoas, 3 faz, as outras 7 tem que fazer também, né? Ou a incompetência da pessoa. Então a gente trabalha, faz essa leitura. A gente não defende nem o funcionário, nem a empresa. A gente defende o que é certo. Sim. É isso que a gente faz dentro das empresas. Olhar o papel de cada um. Olha o seu papel aqui. Exatamente. Olha o seu papel aqui. Não é? E vamos nivelar aqui, cada um entendendo a sua esfera de atuação. Eu percebo que existe esses dois olhares, né? E tem um olhar em que as pessoas ancoram mesmo nesse discurso e acaba não fazendo o dever dela, o básico do trabalho. Então, esses dias estava ouvindo falar da pessoa que o chefe foi cobrar e já achou que era um assédio. Então, assim, né, a gente também tem que ter cuidado com isso, você tem que conhecer a sua empresa, você tem que saber o trabalho que você desenvolve, né, o escopo do trabalho. Então, assim, tem várias questões aí que envolvem isso, né. Bom, aí, então, vamos para a indicação de livro, porque já estamos... Nedir, que você aí a gente indica? pediu para o Nedir trazer uma indicação de livro. Qual é a sua indicação de livro, Então, o primeiro Nedir? livro que eu vou indicar, obviamente, é esse livro aqui, né? Que isso é esse é a cereja do bolo, Pode né? mostrar para cá. É o meu livro, Certo. é a minha autobiografia, volume 2, onde que aqui não é só uma história. Aqui é um manual de como você superar suas dificuldades e não procrastinar. Então, essa é a indicação número 1. E tem o livro para líderes, Liderando Juntos, onde que eu sou o coautor, tá, esse livro, com um capítulo chamado No Mundo da Liderança, a Lua Também é uma Estrela. Também tem o livro que se chama Segredos da Alta Performance, que eu também escrevi um capítulo dando toda uma receita como você pode ter uma alta performance, independente de onde você está. E... nós passamos pela pandemia há poucos anos atrás, agora, e também fui convidado para escrever num livro que chama-se Passou e Agora. Porque virão outras pandemias, virão outros problemas, com certeza. Verdade. Então, também eu escrevi um capítulo nesse livro, indico muito, para quem quer se preparar, o empresário, a pessoa que quer se preparar para a próxima crise, para a próxima pandemia, como eu vou estar preparado para chegar lá para não sofrer o impacto. Então, esses são os livros que eu indico. Perfeito, eu quero ler todos. Porque eu adorei seu livro, né? Uma inspiração. Eu li a edição anterior, vou ler esta. E você, amiga, Rapidinho. que livro você trouxe? Tem a ver totalmente com o que o Nedir falou, A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Ela fala sobre uma vida criativa sem medo, né? Para você ter a sua ideia, respeitar a sua ideia, para você seguir aquilo que você sentiu que deveria fazer, esse livro aqui, ele mostra a importância de ao receber uma ideia, siga adiante. Receber uma inspiração, segue. O papel, ele aceita tudo. Ele não está perguntando como, ele está perguntando o quê. Então ela diz E por quê? Isso, escreva que as coisas vão se ajeitando, né? Então tem toda uma narrativa aqui muito divertida e gostosa
desse livro me diverte bastante e me ajuda muito na questão dessa vida criativa, que a gente quer vencer os desafios, mas a gente vence com criatividade. E criatividade, né? Eu quero trazer também o livro que eu trouxe para indicar, esse Arte da Imperfeição. Agora que eu vi que você trouxe ele. Ué, era ele? Não, eu esqueci, né? Eu não trouxe. E aí eu vi que você trouxe esse, aí eu lembrei, tudo a ver esse livro aqui. Porque ele, às vezes, a gente fica com tanto medo de fazer as coisas que acaba não fazendo, em vez de fazer. Então, faz imperfeito mesmo, porque aí você vai aprendendo e vai fazendo. Obrigada, amiga. Então, é tudo a ver esse livro aqui, Arte da Imperfeição. Não tenha medo de fazer. Faça, corra atrás dos seus objetivos. Ele né? vai falar de vergonha. Não corra atrás. Vá ao encontro. Vá ao encontro. Vá ao encontro. Nunca mais vou usar essa Também frase. não. Corra atrás. Vá ao encontro. Vá ao encontro. É sem isso. saber como ir, mas vai. Porque é muito inspirador esse livro aqui. Para você conseguir romper mesmo essas... Vergonhas e vergonha. Ele medos. fala muito de vergonha, né? A Brené Brown, ela tem estudo especialista em vergonha. E aí fala do medo interno que a gente tem, né? Então é muito, muito bacana. A gente já falou várias vezes desse livro aqui. Sempre tem que falar, né? É isso, gente. Vamos né, caminhando para o final. Mas aí, Neidi, as pessoas que estão assistindo querem te encontrar mais. Como que faz para adquirir seu livro? Como pode entrar em contato com você? Tem o meu site, que é nedirmarchioro.com.br. Lá tem todos os livros, tem todas as palestras, tem todo o descritivo, tem todo o nosso portfólio do que a gente faz. Também tem o TikTok, que é Nedir Marchioro, @NedirMarchioro. Tem o Instagram, @NedirMarchioro, tudo igual, para não ter confusão, né? E também tem o canal do YouTube, né? Então, as pessoas que tiverem interesse, que gostaram do livro, quiserem comprar, compra pelo site, a gente manda pelo correio, autografado, todos os livros enviados autografados, né? Legal. E, enfim, a gente está aqui com um propósito, que é transformar a vida de pessoas e empresas, e é para isso que a gente trabalha. Então, se alguém achar que alguma empresa, algum empresário achar que a gente pode agregar não só com a mentoria, mas também com a palestra, né? A palestra que é uma inspiração e a transformação de muitas vidas. Então, esse é o propósito do Nedir. Ai, maravilhoso. Querido, foi atingido com a gente. Muito obrigada por estar conosco aqui, por ter aceitado o convite. Gratidão por vocês estarem aqui às 8 da manhã para fazer o podcast comigo. A gente gravou. Obrigada. Essa caixinha aí do seu lado é a canequinha que a gente... Tá dando do Casa Amigas. Pra você lembrar da gente de presente. Obrigado. E é isso, né, amiga? Gente, beijo. Beijo. Até mais. E até Tchau, tchau. o próximo.